Glória a Deus pela sua vida e por esse propósito. Vamos continuar firme em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos finalizando o mês de janeiro e também encerrando o livro de Gênesis. Deus abençoe a todos vocês e vamos continuar firme e forte nesse propósito de conhecer mais sobre a palavra do Senhor em ordem cronológica. Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 20, de 30 de janeiro. Vamos ler Gênesis 45, o verso 16 até o 28. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas novas. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo! Glória a Deus! Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Oh, glória! E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo? Irei vê-lo antes que eu morra. Rute 4. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom. 1 Crônicas, verso 2, 5. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Ramu. Gênesis 46, versículo 1 até o versículo 27. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo ao descer ao Egito. Não tenha medo de ir até o Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens.
que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas. Isto é, todos os seus descendentes. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gósen quando lá chegarem. Gênesis 46, o verso 8 em diante. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Issacar, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos de Lia, que Lia deu a Jacó, em Padan-Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Azer, Ima, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Esses foram os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 76 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Êxodo capítulo 1, verso 1 ao verso 5. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Gênesis 46, do versículo 29 ao 34. José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora eu já posso morrer. Agora eu posso morrer. Pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo, meu filho José. Oh, glória! Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas.
seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanho desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Gênesis 47, o verso 1 em diante, até o 12. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. E estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhes responderam: teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã. E os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chega aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras, conforme a ordem de faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Gênesis 47, na sequência, o verso 13 até o 26. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Trago então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhes deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, os nossos rebanhos lhe pertencem, acabou e os nossos... Nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dar-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam, por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes, para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó,
Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto. Quanto à terra, o decreto que permanece até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedades do faraó. 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 6 a 8. Esses foram os filhos de Zera: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etan, Azarias. Gênesis 48, do verso 1 ao 22. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero, eu multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus. Como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu a José, seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente. E agora, Deus me concede ver também os seus filhos? Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra. E José tomou seus 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele Israel, porém estendeu a mão direita e o pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor e em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: não, meu pai, mas a mão direita é sobre a cabeça do mais velho. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes
para abençoar uns aos outros. Com esta expressão, que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou pronto para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis 47, 28 em diante, até o 31. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegam a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou a Israel e curvou-se apoiado em seu bordão. Gênesis 49, do verso 1 ao 33. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajunte-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir. Filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Rúben, você é meu primogênito, é a minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai ao meu leito e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, eu os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venham aqueles